Hoje vamos falar sobre gerações. Pela manhã eu ministrei sobre geração em geração. E você já ouviu falar sobre geração perdida? Talvez a tua avó, a tua mãe, o teu pai tenha dito para você assim: essa geração está perdida. Alguém já ouviu isso? Essa geração está perdida? Essa geração perdida era você. Já fui eu. Eu era garoto, tinha 15 anos, aí tinha uma banda de rock and roll que cantava Geração Coca-Cola. As gerações recebem nomes: geração Baby Boomer, geração Milênio, geração Alfa, geração Y. Sabe qual é a geração hoje? Fazendo uma leitura nas pesquisas novas do IBGE, houve um censo. E aí você encontra a geração nem. Não é geração mimimi, não. É a geração nem. É a geração que nem estuda e nem trabalha. Está assim, ó. Uma geração que está dentro de casa, o rapaz tem 35, 40 anos, ele não sai de casa, está colecionando bonequinho de super-herói na casa do pai dele. Ele está lá, ele dorme lá, a mãe dele é a cozinheira dele, ela lava a roupa dele, arruma tudo para ele não quer nem sair, ele não quer. É a geração que nem estuda e nem trabalha. Eu não quero ser e eu tenho raiva de quem é. As gerações, elas vão sendo sepultadas e outras gerações vão se levantando, e eu quero pegar hoje o exemplo de alguns homens, de algumas mulheres e de algumas gerações que foram se perdendo, e a razão pela qual as gerações se perdem. Pastor Rômulo assume um ministério específico, o ministério dentro da Família da Fé, que vai tratar sobre gerações. Ontem nós tivemos aqui 159 jovens, adolescentes e alguns pais que acompanharam o reinício do Higher e do Upgrade. Eu trouxe para mim, pastor Lobo, a responsabilidade desses ministérios, além dos ministérios que eu tenho, para redistribuir para uma pessoa, para um pastor que nós estamos orando, que vai receber esse cuidado. Mas antes disso tem que entrar na visão da gente, porque a gente está lidando com um material humano que é muito frágil, muito sensível, e a gente quer que os melhores, que estão alinhados com aquilo que Deus tem dado para a gente, continue cuidando do nosso rebanho. Diz assim a palavra do Senhor: recebendo herança, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25 é uma coleção de 3 parábolas que falam sobre a volta de Jesus. No capítulo 24, Jesus diz como é que vai ser a volta dele. E no capítulo 25, ele dá assim, lances, ele dá dicas de como vai ser o juízo. E há uma palavra que é dita a uma geração que dirige o destino final, que vai fechar as cortinas da história humana, quando aquela geração, aquelas gerações que serviram a Deus vão receber essa palavra: você é uma geração bendita do meu Pai. Entre para você possuir a herança que está preparada para você, desde quando o mundo é mundo, desde quando o mundo foi fundado. De maneira contrária, há uma geração que recebe uma sentença: malditos. Se a primeira geração era bendita do Pai, essa geração vai ouvir de Jesus a palavra: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui a gente tem uma noção muito clara de que o inferno não foi feito para ser humano, foi feito para o diabo e seus anjos. Mas tem tanta gente que quer seguir o diabo, que esse destino dado ao diabo também vai ser uma colheita daqueles que querem segui-lo. Perder e ganhar, uma geração perdida, uma geração
que foi ganha. Uma geração que só recebe prazeres, que não tem frustração, que não pode sofrer, que não pode levantar cedo e arrumar a sua própria cama, que não consegue lavar um copo, que não consegue passar uma vassoura em casa. É uma geração que está sendo preparada para ser destruída. É uma geração que acha que o frango que ele come, a cocó, o peixinho que o papai, que a mamãe compra no supermercado, ele é fabricado de maneira artesanal. Não, tem um animal numa granja, esse animal vai ser engordado, e depois ele vai ser depenado, e depois ele vai ser degolado, e depois ele vai ser preparado, vai ser partido, para que venha para o seu prato. Quando nós falamos de uma geração que nem sabe o que faz e nem por que faz e não consegue gerir seus próprios recursos, a gente está falando de uma geração que tende a se perder. De receber em vez de bênção, receber maldição. Tem gente que está na igreja, mas não é igreja. Os filhos de Eli, filhos do sumo sacerdote, eram homens perversos. Nossos filhos, que deveriam conhecer o nosso Deus, envolvidos em perversão, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem pelos seus deveres sacerdotais. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Aquilo que Deus trata com honra, pastor Marcos leu Provérbios, honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Aquilo que honra ao Senhor é tratado com desprezo pelo filho do pastor, o filho do crente, o filho do sacerdote. Esse homem aqui estava roubando daquilo que pertencia ao Senhor. E existia uma regra: o sacrifício tinha que ser queimado até o fim. E aqui eles não só se contentavam em roubar a oferta do Senhor, como também eles viviam uma imoralidade na sua intimidade sexual terrível com as mulheres que se aproximavam da tenda do Senhor. Eles estavam trabalhando como se fossem capelães militares, eles acompanhavam o povo, os militares, os soldados para a guerra ali. Eles são mortos numa guerra para que se cumprisse a palavra do Senhor. Filhos que não vingam, filhos que não avançam, geração que morre, geração que se perde, geração perdida no altar. Nadab e Abiú, filhos, não é do sacerdote, é do sumo sacerdote. Ele está aqui no nível de intimidade com Deus. O sumo sacerdote, apenas ele, no dia mais importante dos dias, ele entrava como o homem mais importante de Israel para oferecer o mais importante dos sacrifícios na tenda do encontro. Era a única pessoa que chegava perto daquilo que era a presença de Deus, e a Bíblia chama de Shekinah. Esse homem tinha filhos, e os filhos desse homem, eles vivem um negócio chamado me engana que eu gosto. Eu digo que eu sou crente, mas eu não sou. Eu digo papai e mamãe servem ao Senhor, mas eu não estou nem aí para o Senhor. E diz assim: colocaram brasas em seus incensários e salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram um fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, o fogo saiu da presença do Senhor, os devorou, e eles morreram, sabe aonde? Deixa eu ver aqui, ó. Morreram aqui, ó, no altar do Senhor. Uma geração perdida. Não é geração Coca-Cola, não é geração Nutella, não é geração mimimi, não é geração nem. É uma geração que vive drama familiar. Aqui, essa passagem de 1 Crônicas 7 é para você chorar.
porque eu sou avô. E esse avô aqui é ninguém menos do que José. Gente, José. A gente não come o pão que o diabo amassou, porque Jesus é o pão da vida que amassou o diabo. Mas vou falar uma coisa, gente. Esse José aqui, ele chorou a vida inteira. Não bastasse ter sido vendido como escravo, se tornado escravo, se tornado prisioneiro escravo, em terra estranha, longe da família, degradado, segredado, jogado fora, descartado como lixo, vendido por peça de prata, ele vai perder o neto dele, os netos. Diz assim, os descendentes de Efraim, você sabe que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, foram Sutela, Bered, Taate, Eliada, Taate, Zabade, Sutela, Ezer e Eliade. Eles repetem nomes, unicamente nessa parte da Bíblia. Estes 2, quem? Ezer e Eliade, foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gate. Seu pai Efraim chorou, lamentou por sua morte por muito tempo, e seus parentes vieram consolá-lo depois. Efraim teve relações com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias, que significa desgraça. Ô sua desgraça! Esse é o nome para marcar, para identificar a dor do coração de um pai, filho de um homem que tem uma promessa. Se você pegar Gênesis capítulo 48, a palavra profética que vem de Jacó sobre Efraim, gente, é impressionante. Tu serás como ponto de partida para multiplicar as nações. E ele pega essa palavra, ele coloca ela no bolso, guarda no coração. Ele tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 8 filhos, mas tem 2 filhos dele, que se metem com crime, vão virar ladrões de gado, saem do Egito, vai para a terra dos filisteus, que é ali do ladinho, e ali, enquanto eles estão praticando o crime, e o crime não compensa, eles são mortos. E a história aqui é de uma geração perdida dentro de um drama familiar chamado de desgraça familiar. É assim que é chamado. Qual é seu nome? Berias, ou seja, meu nome é desgraça. Por que as gerações se perdem? Tem gente que ganha o mundo e perde os filhos. Durante o reinado de Acabe, Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó, aquela cidade amaldiçoada. Em Josué 6, ele fala assim: vou provar que eu sou bom, vou provar, eu vou quebrar a maldição, eu vou provar que eu sei fazer, eu vou provar que eu não preciso obedecer a Deus, eu vou fazer do meu jeito. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. Olha o preço da vitória desse camarada chamado Riel. Quando lançou os alicerces, colocou os fundamentos, perdeu o mais velho. Quando lançou os alicerces, lançou seu filho mais velho. Quando terminou a reconstrução, o acabamento, acabamentos, pisos, louças e metais, vai no Balarote. Quando ele estava voltando do Balarote, do Leroy Merlin, quando ele vai colocar lá louças e metais, sabe quem morre? Um caçula, Segúbia. Toda vitória que você tiver no mundo, toda conquista empresarial, que custar a vida dos teus filhos, custou caro demais. Ganha o mundo, perde a família. Tem gente que se perde de geração em geração. E esse texto está na minha cabeça,
desde o ano passado. Isso aqui está aqui como um martelo batendo no meu coração, porque é um texto chocante. É um texto que, se eu tivesse cabelo, os meus cabelos iam ficar em pé. Iam ficar em pé. Pastor, o que aconteceu? Eu estou impressionado. Diz assim: depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele, e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que aquela geração morreu, a geração morre, se levanta uma nova geração, hein? Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, uma geração perdida, que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos ídolos, às imagens de Baal. E eu quero fazer uma pergunta para você que eu fiz pela manhã. Você já parou para pensar? Quando você voltar aqui, imagina que você é levado para longe de Curitiba, e você é membro em Bom Retiro, aí você volta daqui a 30, 40 anos, querendo encontrar a Igreja Batista Bom Retiro, a sua igreja, que você adorou a Deus, que serviu a Deus, que você entregou a tua vida a Deus, que você foi batizado, que você orou, que você, enfim. Já imaginou, daqui a 30 anos, você voltar aqui? Isso aqui está cheio de altares para os ídolos. Já parou para pensar nisso? Um monte de vela queimando, incenso, com despacho ali na esquina, com uma galinha morta, com a cabeça de um bezerro oferecida. Já parou para pensar nisso? Você devia pensar nisso. Foi isso que aconteceu. Levanta uma geração que não conhecia o Senhor. Se perdeu. Fez o que era mal. Geração perdida. Se a igreja não conectar as gerações, e a maneira como as gerações elas crescem, elas ficam muito mais velozes. Sabe qual era uma máxima quando eu era jovem? Todo homem tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Meu pai falava isso para mim. Aí minha mãe gritava da cozinha: difícil não é plantar árvore, é cuidar da árvore até frutificar. Difícil não é escrever o livro, é encontrar quem leia ou quem compre. Difícil não é fazer filho, é criar o filho. Hoje, lê o livro. Se você, de manhã eu fiz um desafio, eu vou fazer outro aqui para você. Eu dou R$100 para você agora. 100. Pix. Faça um Pix. Tem gente que eu cito o nome da Bíblia e acha que não está na Bíblia. Eu perguntei assim: imagina no céu você encontra com Sofonias. E aí, Sofonias, e aí, você viu o que eu escrevi? Você escreveu o quê? Não, tem um livro na Bíblia. Não tem? Não, vou abrir para você. Não, não é possível. Você encontra com Miqueias, você encontra com Obadias, você encontra com Amós. Você conhece um versículo da Bíblia desses livros? Alguém aqui conhece? Um versículo? Um versículo. Muito bem, Elô, vai ganhar 100. Você quer citar agora, Elô? Vem cá, minha filha, vem cá, vem aqui. Vem aqui citar. Para salvar
É de Sofonias. Sofonias. Sofonias significa o Senhor o escondeu, ou o Senhor escondeu-se. Sofonias é profeta menor e tetraneto do rei Ezequias. Você percebe isso no capítulo 1, que está escrito: palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amalias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, rei em Judá. A partir do versículo 14, ele começa falando do grande dia do juízo do Senhor. Mas eu não quero me estender muito, então eu vou recitar só o versículo 18, que está escrito assim: nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia do juízo do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, ele consumirá todos os moradores da terra com uma destruição grande e devastadora. Glória a Deus. Aê! Muito bem. Nasce a missionária. Aí tem gente gritando, merece 200. Então eu pago 100, você paga mais 100. Manda um pix, Elô. Manda um pix. Manda um pix. Olha, tem gente mandando pra gente vídeo com inteligência. É a mamãe. Não é a mamãe. Não é aquele dinossauro da família dinossauro, não. Vídeo, gente, eu estou impressionado. Oi, sou eu, a mamãe, com a tua voz. Faz um pix para mim. E não é a mamãe. Eles estão usando inteligência artificial para dar golpe. Se aparecer o pastor Lô pedindo pix para você, é verdade, gente? Não. Eu vou capinar um lote, mas não vou pedir pix para você. Amém. Quando nós falamos de uma geração que se perde, fechando esse parêntese, a geração de Josué é uma geração que conhecia o Senhor, que conhecia a palavra do Senhor, mas se levanta uma geração que não conhece o Senhor. Eu vou usar aqui a mesma dinâmica que eu já usei. Existe uma primeira geração que eu boto aqui, que senta nesse lugar. Essa geração é a geração que repete com Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em Josué 24:15. Esse cara é o cara, ele é brabo, gente. Ele segue Moisés, ele passa com o pé seco no Mar Vermelho, ele anda 40 anos no deserto, ele vê o pão descer do céu, ele recebe a autoridade de Deus sobre ele. Chama para mim, Números capítulo 24, Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e reparte a tua unção com ele, porque ele vai lutar as guerras de Israel. Josué não perde nem uma batalha, ele é invicto. Eu gosto de dizer que ele não recebeu nenhum arranhão no campo de batalha. Ele é aquele que cerca Jericó, e as muralhas de Jericó caem. Ele é um homem extraordinário que conhecia Deus, Deus o conhecia, e ele tinha compromisso com Deus. Se levanta uma outra geração, que é essa geração aqui, a geração dos anciãos, que sobreviveram depois que Josué morre, com 110 anos, e é sepultado em Timnat-Sera, em Timnat-Heres. Levanta uma outra geração, que conhecia o quê? Ou quem? A Bíblia diz que essa geração conhecia Deus de ouvir falar. Essa geração aqui, ela ora, ela conhece a palavra de Deus, ela vive a palavra de Deus, ela jejua, mas essa geração não ora, não conhece a Deus, não jejua e não busca a Deus, porque essa geração aqui faz tudo para ela, e aí ela tem que fazer o Enem, ela não quer estudar, ela quer que o papai estude para ela, ela não quer se esforçar, ela quer que a mamãe banque, pague caro, eu pistolão, eu pago para o meu filho entrar nessa escola, nessa universidade. É uma geração que não ora, mas sabe que a vovó, que o papai, que a mamãe tem um poder na unção, ele ora, os mortos se levantam, os aleijados
saem correndo, os surdos ouvem, os cegos veem, ele prega e as multidões se convertem, há uma unção. Então ele conhece Deus por tabela. Quem é o teu Deus? É o Deus do meu pai. Você ora? Não, pode deixar que eu vou pedir para o pessoal da intercessão da igreja, a liderança. Eu não oro, mas olha, lá em Bom Retiro, tem o pessoal do reteté, do sapatinho de fogo, da cadela de fogo, que gira o mundo, que gira o manto, e que glorifica, e que fala em línguas, e que profetiza, mas esse aqui não faz nada. Sabe qual é o resultado? Veio uma terceira geração absolutamente perdida, a geração perdida. É a geração em crise, que não conhece a Deus, não conhece o Deus nem de ouvir falar, não crê em Deus, é uma geração de ateu. Pior do que isso, quando crê num Deus Deus errado, porque vai adorar para si ídolos, vai pegar estátuas e vai falar, é o meu Deus. É isso que acontece quando as gerações se perdem. Você pega qualquer exemplo na Bíblia. Primeiro homem assim de destaque em Gênesis, depois que Adão e Eva resolvem entregar o ouro para o bandido, a autoridade das mãos do assassino, que é Satanás, um homicida. Primeira pessoa que aparece, que você dá destaque, é um homem chamado Noé. Em Hebreus capítulo 11, diz assim, pela fé, Noé salvou a sua família e condenou o mundo. Noé, ele não ficou 40 dias na arca, ele ficou 10 meses na arca, junto com aquele monte de bicho, que devia fazer todo tipo e toda sorte de barulho à noite, ou de sujeira de dia. Ele leva toda a sua família a um lugar chamado salvação. E ele tem 3 filhos, Sem, Jafé e Cã. Mas o que acontece? Tem um filhinho de Noé, esse chamado Cã. Noé, ele está muito feliz, porque ele volta para a terra, planta uma vinha. E você sabe que se você colocar o suco de uva para guardar, ele vai fermentar, ele vai ter um teor alcoólico, e isso vai irritar o seu sistema nervoso, você vai ficar bêbado, você vai ficar de pilequinho, mas ele tomou, foi todas. E naquele momento de fraqueza, esse filho chamado Cã envergonha o pai. É aquele filho que fala assim, papai está velho, ele não sabe de nada, vamos interditar papai. E ele está achando que ele está sendo muito esperto. Sabe qual é o resultado disso? Sabe quem senta aqui? O filho dele, Canaã. Sofonias, capítulo 4, tem uma palavra de desgraça, chama-se juízo de maldição, contra toda Gaza. Ali, Gaza, Ascalon, Ecrom, Vale de Elá, são regiões que contam com desfavor de Deus. Por quê? Porque estão sempre perseguindo o povo de Israel. Você nunca vai ver eles na Bíblia felizes, você nunca vai ver eles alcançando uma vitória definitiva, porque eles, no coração deles, o povo que Deus escolheu para trazer Jesus para nós é um problema para eles. Aqui em Canaã, você vai, a primeira vez que eu fui em Gaza, foi 2000 e qualquer coisa lá atrás, acho que 2010, e você está andando em Israel, quando você sai do Egito e vai para Israel, você está num deserto. Quando você chega em Israel, você fala, não é possível. O deserto é um monte de plantação, de tudo que você imagina. Aí você pergunta, cadê o deserto? Quando Deus fala, eu abrirei riachos no meio do ermo, eu vou criar um caminho no deserto, eu vou fazer com que as fontes, aquele lugar de água sem água, de água salgada, brota rios de água doce. E aí você vive
Em cada cidade que você vai, não é só Tel Aviv, não é só Jerusalém. Em toda cidade que você vai, você está no primeiro mundo. E você vem descendo do norte para o sul, quando você chega em Gaza, quando você chega em Canaã, pensa num lugar miserável e pobre. E não adianta mandar dinheiro para lá. Não é o dinheiro. Porque eles recebem o investimento, mas eles continuam na miséria. Por quê? Porque a pobreza está dentro deles. Nós temos um homem aqui, o nome dele é Heleno. E ele está nos dirigindo, nos ensinando a cuidar de pessoas menos favorecidas, de um bairro que é distante e é muito empobrecido aqui na nossa região. E você sabe, o pastor evangelista, o que ele quer? Ganhar gente para Jesus. Bora construir uma igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele, não. Pastor, se você colocar uma igreja ali dentro, ele não sai dali nunca mais. Você tem que arrancar aquela sujeira de dentro deles. Você tem que colocar a igreja lá no outro bairro para eles irem embora. Porque senão eles vão ficar aqui no esgoto a vida inteira. Quando a gente não raciocina com a mente de Cristo, a gente erra. Aqui vai se sentar um homem chamado Abraão, chamado de amigo de Deus. Em Gênesis capítulo 18, verso 17, Deus aparece para ele, vai Deus e 2 anjos. Esconderei eu de Abraão o que vou fazer. Ele conta segredos para quem o teme. É isso que Provérbios diz. Aqui, Abraão, ele vai ser pai de multidões. Deus dá uma palavra para ele que fala assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ele recebe de Deus, ele entra com Deus num acordo, que vai atingir a minha vida e a sua vida. Sabe por que você é crente? Sabe por quê? Por causa de Abraão. Ele é pai da fé. Em Gênesis 22, Deus fala para ele assim, testa ele, a prova, pega o teu filho, o teu único filho, vai no monte que te mostrarei, oferece ele em sacrifício. Ele não fica pensando não, gente. Ele pega o filho no dia seguinte, ele nem falou com Sara. Ele sobe com o menino, prepara a lenha, ele vai sacrificar. Quando ele vai sacrificar, o anjo diz, não faça isso. Agora sei que teu coração é íntegro para o Senhor. E porque você não poupou o seu único filho, olha para o céu e tenta contar as estrelas. E olha para o chão, tenta contar o pó da terra, porque assim vai ser a sua descendência. É por isso que Gálatas é uma carta que é uma bronca. O apóstolo Paulo está dando uma bronca naquela igreja, que também é Turquia, norte da Turquia. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? É assim que ele fala. Porque a igreja começou a achar que ia se sentir mais santa se usasse uma roupa melhor, se botasse um quipá, se colocasse aquele manto, talite, ou se deixasse de comer linguiça, seara. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlou.com e os nossos livros na plataforma pastorlou.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Linguiça de porco, costelinha ao barbecue. Na cabeça deles, eles achavam que a santidade era promovida pelo comportamento. Aí, Paulo vai lá e dá 3 rasteiras e 2 rabos de arraia e fala, pare com isso. Nós somos filhos de Deus como Abraão. Nós somos salvos pela fé, porque o justo pela sua fé viverá. Aqui, Abraão tem um homem, filho, que é a segunda geração, chamado Isaac. Esse homem, Isaac, ele vive à sombra do pai dele. Ele é menos ilustre que o filho dele que só fez bobagem. Isaac, ele vai ser filho de um grande pai,
vai ser pai de um grande filho, mas ele não tem nenhuma história a não ser cavar poço. Esse é Isaac. Qual é o resultado? Cuidado com quem você vai se envolver. Cuidado com quem você vai namorar e vai casar. Cuidado. O desejo que você tem mente para você. Ele se casa com Rebeca, uma mulher enlouquecida pela ganância, irmã de um homem muito cruel chamado Labão, ganancioso. Se você se envolve com alguém que não é crente, preste atenção, você vai ter que mentir, você vai ter que esconder os seus valores, você não vai poder falar a verdade para ele. Esse namoro, esse noivado, essa história já começa toda errada. E aí depois não adianta reclamar, pastor, ora pelo meu casamento. Deus não muda casamentos. Deus muda pessoas. O casamento é bom. As pessoas dentro do casamento são ruins. Então, faça uma escolha segundo a razão da sabedoria da palavra e não segundo o teu coração enganoso. Porque no final, essa mamãe aqui, ó, vai influenciar esse filhinho aqui. Jacó, capítulo 25 de Gênesis, ele já nasce arrumando confusão com o irmão, agarrado no irmão. É gêmeo. Ele tem um irmão gêmeo chamado Esaú. No capítulo 27, ele passa a perna no irmão, autorizado pela mãe. Vamos roubar o direito da bênção do teu irmão, que tem direito à bênção. E a vida de Jacó é uma desgraça. 20 anos, pensa uma geração, escravizada, 7 mais 7, 14, mais 6, trabalhando de lambuja, por causa da mentira que ele aprendeu em casa. Você está vendo que essa geração tem compromisso com Deus, e essa geração é infiel com Deus? A razão disso tudo é porque falta alguém aqui que vai fazer a conexão entre uma geração. Antigamente a gente ficava preocupado, não, meu filho vai para a faculdade. Hoje os nossos filhos estão se perdendo no ensino médio. E aí o professor, o mundo, a mídia, o youtuber, o influencer, está jogando na cabeça dele um monte de informação que você não tem nem tempo de filtrar. Porque você está trabalhando de sol a sol, você está viajando, você está na sala de aula, dando aula, você está no escritório, você está no gabinete, você está ralando e achando que o teu filho está colecionando ciência, quando na verdade ele está juntando um monte de mentira no coração dele. Ele não ouve mais você, ele ouve a amiguinha. Porque o meu amiguinho me contou. E você deixa de ser a referência da verdade, apesar de você estar dentro da igreja, ouvindo a verdade. E a sedução tem uma maneira toda própria para pegar a gente, colocar a gente dentro de um nó que você não consegue sair. Aqui, gente, se sentou Moisés. Moisés, gente, ele é um homem que pega um povo numa ponta que não é povo e entrega numa outra ponta um povo com código de leis sanitárias, código de leis civis, um homem com um código de relacionamento com Deus. É assim que você vai adorar a Deus. Vem cá, gente, por que você tem que adorar a Deus? Deus é Deus. Deus precisa ser adorado. Deus, ele se basta, não é isso que a gente aprende? Qual é o teu nome? Ah, meu nome é eu. Diz lá, o eu te mandou, o eu sou. Por que nós adoramos a Deus? Porque nós ficamos iguaizinhos a quem nós adoramos. Se você é crente, você leia Salmos 115. Se você é católico, leia Salmos 113. É a mesma coisa, os livros só são desorganizados. Leia lá, o ídolo nada é. Tem olhos e não vem,
tem bocas e não falam, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheira, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Torne-se semelhante a eles os que o adoram. Você fica igualzinho a quem você adora. Você fica igualzinho a cara do teu pai. Nossa, igualzinho o pai. Fica igualzinho a cara da tua mãe. Você se veste. Quem que você gosta de seguir? A Taylor Swift? Você vai se vestir igual a ela. Quem é o teu ídolo? É o Neymar? Quem é o teu ídolo? Você vai ficar igualzinho a ele. E quando você adora a Deus é diferente, porque você fica com a cara do pai. Você vai ficando igualzinho a cara do filho, igualzinho a Jesus. É por isso que nós adoramos ao Senhor. Esse Moisés aqui, ele é referência para o povo de Deus. Aqui, sabe quem senta? O irmão dele, Arão. Uma geração sacerdotal. E você pensa que Arão é o cara, mas quando ele é apertado, ele peca. O que as pessoas vão dizer, pastor? Estava todo mundo pedindo, eu fiquei de um jeito, eu tinha que entregar. Quando o caráter dele, ele não é firme, as decisões dele não são baseadas na palavra de Deus, são baseadas no desejo do povo. Qual é o resultado disso? Você lembra? Você lembra de Nadab e Abiú? Deixa eu olhar para eles, onde é que eles estão mesmo, mãe? Eles estão mortos aqui, ó. A geração se perde. Esse daqui, escute, é discípulo. O discípulo, ele quer ser igual ao mestre. Basta o discípulo ser igual ao mestre. Esse daqui é o religioso. A Bíblia chama ele de muitos nomes. Um dos nomes mais peculiares no tempo do Antigo Testamento era do partido dos fariseus. Vós, fariseus hipócritas, se vestem como crentes, alargam seus lactérios, aumentam as suas franjas, gostam de ser saudados nas praças, serem chamados de profeta, de bispo, de pastor, de sacerdote, de arcebispo. Vocês amam os primeiros lugares na sinagoga. Vocês fazem isso para receber a glória. O religioso, ele está aqui, mas ele gosta de sentar aqui. Vocês, fariseus, querem sentar na cadeira de Moisés. Só que vocês atam fardos pesados. Gente, eu tive que responder na minha caixinha de perguntas e botar no Instagram, porque um pastor, que não tem nada a ver com a gente, mas trouxe uma polêmica. Não faça coração de dorama. É isso aqui. Isso é velho. Quando eu era garoto, cuidado com o boneco do Fofão. Quem lembra do Fofão? Do diabo. Lembra disso? Cuidado com Teletubbies. E aí você vai recebendo um monte de mandamento pesado. Gente, é só um coração. Quer que eu faça outro coração para você? Quer fazer aqui comigo? O problema não é o coração. O problema é esse coração aqui. Honra o teu pai e a tua mãe. Seja o melhor marido, seja a melhor esposa. E para ficar com medo do coração de dorama. Que a maioria daqui não sabe nem o que é. Só os garotos sabem. Mas é um desenho chato. Mas para eles é legal. Aqui, sabe quem senta aqui? O ateu. Do discípulo para o ateu, tem o quê? Tem um fariseu. Que na igreja é uma coisa, em casa é outra coisa. Aqui, gente, olha aqui. Jesus chama assim, esse aqui é trigo. Sabia que esse aqui é trigo? Esse aqui é joio. Pastor, mas parecia crente, pastor. Ele tinha todo o perfil, ele falava o evangeliquez, mas era joio. É por isso que um vai chegar no céu e Deus vai falar assim: vinde bendito do meu Pai para o reino que é preparado desde a fundação do mundo. E o outro vai falar assim: apartai-vos demais, malditos. Aqui, Paulo diz que esse cara aqui é o homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 3.
verso 15 e 16. Esse aqui é o homem natural. Ele não entende nada. Você está pregando aqui, louvando. Ele está cutucando o amigo, ele está vendo se o time dele já empatou com o rival. Ele não está entendendo nada. Ele está ouvindo o sermão. Você pergunta assim, o que o pastor pregou? Sei lá. Botou umas cadeiras, ficou falando de geração perdida, de coração de dorama, eu sei lá o que ele pregou. Esse cara aqui, ele não entende, ele não consegue discernir. Esse aqui entende tudo. Pastor, que palavra, pastor! Qual é o problema, gente? O problema é uma geração que não consegue conectar a outra. Jesus chama de quente, de morno e de frio. Quando a fé vai falhando, vai diminuindo, vai esfriando. O que a Bíblia está dizendo? Que se a gente não se importar com quem vem depois de nós. Eu fico preocupado com Moisés. Moisés, ele é confrontado com Deus na hospedaria. Moisés, você ganhou o mundo inteiro. Vai perder teu filho Gerson? Deve haver um equilíbrio. Entrega o melhor para o teu filho, mas entrega o Senhor para ele. Olhe para mim. O teu filho nunca vai ser um crente melhor do que você. Ele não será um crente melhor do que você. Não é só domingo ir ao culto. Porque esse daqui, ele presta culto. Esse daqui, ele vai no culto e assiste ao culto. E esse daqui não quer nem saber de culto. Se eu falasse de dinheiro, eu ia dizer, pai rico, filho nobre, neto pobre. É quando a sabedoria da riqueza é perdida. É quando a gente não ensina o nosso filho que Natal é nascimento de Jesus e não do Papai Noel. É quando a gente transfere para a igreja a responsabilidade que é nossa. O meu papel é cuidar de vocês e criar, estabelecer ministérios que cuidem dos seus, mas você tem que participar, você tem que estar com a gente. Você precisa levar a igreja para dentro da tua casa. Você precisa levar a fé para dentro da tua casa. Você precisa ensinar teu filho a orar. Meu filho aprendeu a orar comigo, minha filha aprendeu a orar comigo, meu filho aprendeu a expulsar demônio comigo. Eu falei, vem cá que eu vou fazer. Vocês estão brincando? Ele com 15 anos, uma vez a gente numa igreja, o pau quebrou, o homem manifestou, jogando cadeira para cima. Eu falei, vai lá agora. É para ir, vai lá em nome de Jesus. Eu já mando amarrar. Ele já está amarrado em nome de Jesus. Ele caiu para trás. Então, e pai, olha só. Parecia os discípulos em Lucas capítulo 10. Senhor, em teu nome, até os demônios se submetem. Eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Quando a gente ensina com a nossa vida, as gerações não se perdem. Não existe geração perdida. Se você for a geração de valente, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Você veio visitar a igreja nesse dia de gerações. Aí você fala assim, pastor, essa cadeira aqui não dá para mim não, hein? Essa cadeira aqui é a cadeira da perdição. Então, eu vou afastar ela para cá. Vai que você quer sentar aqui no final do culto. Aí você fala assim, pastor, então vamos fazer o seguinte. Cheguei agora aqui, eu sento aqui nessa, vamos começar light. Jesus chamou essa cadeira aqui de quê, irmão? De morno, é isso? O que Deus vai fazer com o morno? Vai vomitar. É uma cadeira inútil. A cadeira certa é essa cadeira aqui. Eu vou sentar aqui para você ver. Olha como é que é fácil sentar na cadeira do vou sentar aqui, ó. Tá vendo? Que eu não sou perfeito, todo mundo sabe. A torcida do Atlético sabe, do Coxa. Até a pequenina torcida do Paraná sabe. Sabe? Para sentar aqui, querido, querida,
Você não precisa ser perfeito. Você precisa de quê, gente? Diga, compromisso. Davi quebrou todos os pecados, menos um. Ele amou o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Foi aqui que ele sentou. Quando as pessoas que sentam aqui caem, Deus o levanta. O que a gente não pode, olha para mim, é viver vida dupla. Não pode. O que a gente não pode é, na igreja, fazer cara de santo e no trabalho ser um chefe diabólico, um empregado fofoqueiro, preguiçoso. Ele é o último a chegar e o primeiro a sair. Vem feriado de carnaval, ele sabe que a empresa precisa dele, mas ele chega com um bloco do receituário do médico dizendo, não vou poder trabalhar. Essa pessoa que é crente é pior do que o não crente, porque ele começa a confundir a cabeça de quem está fora. Ser crente é isso? Não quero ser crente não. O problema todo é quando a gente é pai, a gente é mãe, e a gente confunde a vida e a cabeça dos nossos filhos. Eu falei de Isaac. Isaac tem uma virtude. Quando tudo dá errado, ele se lembra do pai dele, do testemunho de Abraão. Veio uma seca, e naquele tempo não tinha geladeira. O que ele fazia? Tinha que plantar para colher, senão ele ia morrer de fome. Ele precisava de água para irrigar a terra. Aí o que ele faz naquele lugar seco, terra de Gerar, um deserto assim, muito inóspito, ele começa a abrir poços, aonde o pai dele abria poços. Meu pai Abraão abriu aqui, aí teve uma confusão, e se fosse é meu, é teu, vou dar um nome para ele, Reobote. Ele começa a abrir poços, aonde o pai dele, olha, teu filho, quando tudo der errado, pode escutar isso, ele pode ser desviado, enlouquecido, perdido, atrapalhado. Quando tudo der errado, ele vai lembrar de você. Espera aí, tinha uma porta que meu pai batia que sempre se abria. Quando o orgulho é ferido e a gente passa vexame, quando o orgulho é ferido, a gente passa vergonha. Você fala, eu devia ter ouvido meu pai, eu devia ter ouvido a minha mãe. Os teus filhos vão ouvir vocês. Ainda que aparentemente você fala, pastor, meu filho não liga para mim, minha filha não liga para mim. Escute, vai dar errado. A esperteza do homem bate de cara com a verdade, com a realidade da vida. E aí, o teu filho, a tua geração, vai voltar e vai falar assim, espera aí, tem uma solução. O meu pai me ensinou a adorar um Deus, a servir a um Deus que nunca me frustra. Feche teus olhos. Eu vou orar por você. Você que tem filho perdido, você que tem filho desviado, parente fora da igreja, parente afastado, e você quer clamar para que ele volte, para que ele sente na cadeira do compromisso, só levante sua mão, eu vou orar por você. Não vai vir ninguém aqui na frente. Eu tenho gente afastada que eu quero de volta. Levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos levantar um clamor aqui por eles agora. Pode abaixar sua mão. Fica com o seu olho fechado. A pessoa que está sentada na cadeira da mornidão, da frieza espiritual, talvez seja você. Você mesmo. Você está dentro da igreja, mas está longe de Deus. Está dentro da igreja, mas está se relacionando com gente que está contaminando você. Você está aqui, você participa do culto e do coral e vem, mas teu coração está distante do Senhor. O primeiro amor foi embora, a paixão foi embora.
Hoje é dia de sentar na cadeira do compromisso. Se você quer dizer para Deus: Deus, eu estou no lugar errado, eu quero sentar na cadeira certa. Fique no seu lugar, só levante sua mão, só isso. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pode abaixar a mão. Pode abaixar a mão. Pode abaixar a mão. Pai querido, nessa noite em que nós olhamos para gerações que se perdem, gerações que recebem apelidos, gerações que se afastam do Senhor, gerações que não te conhecem, não te entendem, não se lembram de ti. Nós olhamos em primeiro lugar para nós mesmos. Não deixa, Deus, a gente se perder. Não deixa a gente ser o mau testemunho. Não deixa a gente ser o mau exemplo. Pai, te pedimos perdão, porque temos sido professores do pecado. Professores. Te pedimos perdão, porque não temos ensinado a geração de discípulos que vem depois de nós, sejam de parentes, sejam de filhos, sejam de amigos, a te servir como único Deus. Te pedimos perdão, quando nós, com a nossa própria vida, emporcalhamos o testemunho do céu. Mas Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus de renovo, de recomeço, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor Deus, o Senhor que fortalece o cansado, que dá vida nova àquele que está desistindo, Senhor, em nome de Jesus, tira de nós toda mornidão, Senhor, toda frieza, enche-nos do teu Espírito, Senhor Deus, promove em nós um novo querer, uma nova história, nos levanta como uma geração eleita, uma geração que foi chamada do império das trevas para o reino do Filho amado do Senhor. Pai, nós anunciamos e concordamos aqui na terra que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, as nossas gerações não vão se perder. Nós nos juntamos a Josué para declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós nos unimos aqui e ligamos aqui na terra uma palavra de perdão. Senhor, abre os olhos de toda a nossa casa. Não deixa que nós sejamos a ponte estragada, a ponte quebrada, que impede as gerações de chegarem até o Senhor. Senhor, nós nos humilhamos hoje. Nós confessamos que nós fomos os responsáveis por muita gente que está fora da igreja. Nós pedimos perdão ao Senhor, mas pedimos também a oportunidade de consertar aquilo que nós erramos. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Você concorda com isso? Você está junto comigo, gente? Nós vamos trabalhar gerações para que esses lugares vazios de manhã, gente, tinha tanta gente aqui que não tinha, nós vamos trazer cadeira de fora, mas também estamos sonhando pelo crescimento da igreja, para que a tua casa toda esteja aqui. Junta com a gente em fé, junta com a gente em oração, para que a gente ganhe todo mundo, para que ninguém fique de fora. A partir desse ano, as escolas de paz vão acontecer em Bom Retiro, como você nunca viu em igreja nenhuma. Escola de paz que vão ter neném da maternidade, escola de paz do Kids, do Tom e Jim. Você está pensando que é fácil ser pai de pretinho? Eu fui pai de pretinho, eu fui pai de adolescente, fui pai de jovem, e depois que meus filhos casaram, eu tenho que fazer uma escola de avós, porque você também tem que aprender a ser avô. A gente não aprende isso. A gente não aprende isso. A gente aprende no máximo criando Deus, as crianças, os filhos à maneira de Deus, é o máximo. E a gente fica com aquela notícia daquela criancinha desse tamanho, eles crescem, mas continuam sendo gerações.
Ore pelas gerações de Bom Retiro. Ore pelas famílias de Bom Retiro. Deus te abençoe. Todos receberam a ceia do Senhor? Existe alguém que por acaso está sem a ceia do Senhor? Alguém aí, o filho tomou, caiu no chão, quebrou. Se você precisa da ceia, levanta a mão, por favor. Aqui na frente. Obrigado. Mais alguém precisa de ceia? Amém. Pastora Fabiola. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça na terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Quantos de vocês queriam estar com alguém da sua família hoje celebrando a ceia aqui? Quantos de vocês? Vou dar um minuto para você orar e falar dessa pessoa com Deus agora. Cite o nome dessa pessoa diante do Senhor agora. Agora, feche seus olhos. Fale com Deus a respeito daquele que devia estar e não está. Você pode segurar o pão. Isso é símbolo da mais cruel das mortes, a morte da cruz. Jesus, ele teve seu corpo esmagado, partido, por causa dos seus pecados. Olhe para mim. O seu pecado, o meu pecado, nos separou de Deus. Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus para ser sacrificado na cruz, para que você fosse perdoado. Não leve pecado para casa, não leve culpa para casa. A sua culpa foi removida e Deus pagou o preço da vida do próprio filho dele. Nunca mais diga que o seu pecado é grande. Aqui a gente gosta de apontar dedo um para o outro e achar que a gente é melhor, ou que o nosso pecado é pior. Isso é mentira do inferno. Todos os pecados são apagados quando você faz uma aliança com Jesus. Alguns comportamentos podem continuar distorcidos. Isso é corrigido através do discipulado. Mas esse pão que você vai comer é um anúncio que você é inocente. Pare de ficar ouvindo a acusação do seu coração. Os seus pecados, a sua nota promissória, a sua dívida com Deus foi paga para sempre. Pode comer o pão. Menos Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim.
porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Levante seu cálice. Você está fazendo um anúncio memorial. Quando você levanta o cálice, você está dizendo, sabe o quê? Estou esperando o rei voltar. Você e eu estamos esperando o rei voltar, e o rei vai voltar. Pode tomar do cálice, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua casa e as gerações depois de você. Se você puder, tiver intimidade e quiser, você pode abraçar a pessoa, seja familiar, o amigo que está perto de você. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Pai maravilhoso. Queremos agradecer, Deus, porque o Senhor providenciou o nosso resgate, o nosso Salvador, o nosso libertador, Pai. O Senhor mandou seu Filho Jesus para morrer por nós, Pai. O seu amor foi grande, foi um infinito amor por nós. E nós queremos reconhecer e receber, Pai, e pedir que o Senhor, Pai, volte, que o Senhor venha e que nós estejamos todos prontos e preparados, Pai. Senhor, muito obrigada, é com gratidão que nós recebemos o sacrifício do Teu Filho, o sangue dele derramado. Pai, muito obrigada, Pai, que os nossos corações estejam todos conscientes daquilo tudo que foi pregado, ministrado na noite de hoje, no dia de hoje, Pai. Pai, levanta aqui, Pai, uma geração forte, Pai, de homens e mulheres. Pai, prepara o coração dos pais para ensinar a seus filhos, para conduzir num caminho que vai levar até o Senhor. Pai, que nessa noite vidas tenham não somente recebido ao Senhor como Senhor e Salvador, mas que aqueles que já receberam também sejam transformados, curados, libertos nessa noite. Pai, ninguém vai se perder. Pai, nós entregamos todas as famílias da IBBR, aqueles que nos acompanham através aí do canal, pelas suas casas, seus lares. Pai, muito obrigada, Pai. Nós esperamos ao Senhor, Pai. Recebemos com gratidão o teu sacrifício, Pai, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém, amém.